O medo é o solo fértil onde crescem as idealizações do poder. Sigmund Freud. Uma das emoções primitivas mais poderosas da psique humana. Extremamente necessário em situações de perigo, mas, em doses erradas, pode se tornar assustadoramente paralisante e destrutivo. Enraizado em nosso DNA, o medo surgiu como um sistema de alerta, projetado para nos proteger de perigos imediatos ou iminentes. Quando nos sentimos ameaçados, nosso corpo reage. O fluxo sanguíneo aumenta, mais adrenalina é liberada e a energia é desviada de funções menos urgentes. Em segundos, entramos em modo de defesa. É o que chamamos de reação de luta ou fuga. Essa resposta automática foi essencial para a sobrevivência dos nossos ancestrais. Diante de um predador, por exemplo, não havia tempo para pensar. Era preciso agir rápido. Mas como todo sistema, ele tem vulnerabilidades e falhas. Freud explicou que o medo opera principalmente no inconsciente, como um sinal de alarme que não depende da razão. Ou seja, muitas vezes sentimos medo mesmo quando não existe uma ameaça concreta. Hoje, embora os perigos tenham mudado, o cérebro ainda reage como se vivêssemos na selva. O problema começa quando essa reação é disparada por ameaças simbólicas, sociais, emocionais ou imaginárias. O desconforto ao entrar numa sala cheia de desconhecidos, a tensão ao ler aquela mensagem que começa dizendo "precisamos conversar", ou o susto ao sentir que algo estranho tocou nosso pé enquanto estávamos distraídos. Nessas proporções, dificilmente sofremos um dano real gerado pelo medo. Mas às vezes, ele não é uma reação puramente natural. Ele é plantado e alimentado intencionalmente. E nestes casos, as consequências podem ser devastadoras. Mas por que o medo tem tanto poder sobre nós? O que acontece em nossa mente quando ele se instala? E por que isso interessa tanto a políticos, corporações e líderes religiosos? Para Freud, o medo é mais do que uma simples reação. Ele penetra nas camadas mais profundas do inconsciente, alterando drasticamente o funcionamento normal da psique. Não apenas nos impedindo de agir, mas distorcendo nossa percepção, enfraquecendo nosso pensamento crítico e nos tornando mais vulneráveis à manipulação. Vamos entender em detalhes como isso acontece. O medo nos torna psicologicamente infantis. Assustados, tendemos a regredir a estágios mais primitivos do desenvolvimento psíquico. Buscamos proteção, esperamos por alguém que nos diga o que fazer. Ansiamos por figuras que tragam segurança. Como observou Freud, o medo é uma das vias reais que conduz ao infantilismo psíquico. Em momentos de crise, muitas vezes deixamos de pensar como adultos racionais e passamos a agir como crianças assustadas diante de um mundo hostil. O medo enfraquece a razão. A lógica perde espaço para o impulso. O pensamento crítico é sufocado pela ansiedade e decisões importantes acabam sendo tomadas com base em pânico e desespero. As emoções perturbam a clareza do juízo e a firmeza da vontade. E o medo é uma das mais avassaladoras entre elas. O medo ativa mecanismos inconscientes relativamente fáceis de explorar. Um exemplo claro é o da projeção, quando os sentimentos internos que não conseguimos lidar são atribuídos a inimigos externos. Segundo Freud, o ego tende a projetar para fora aquilo que não quer reconhecer em si mesmo. E isso pode ser facilmente alimentado. Basta que alguém aponte um culpado, um inimigo simbólico, e nosso inconsciente fará o resto, preenchendo as lacunas com desconfiança, raiva ou repulsa. Por fim, o medo nos empurra a buscar proteção em figuras de autoridade. É nesse ponto que ele se torna politicamente útil. Quanto maior a sensação de ameaça,
maior a disposição em entregar liberdade em troca de segurança. Freud explica que o indivíduo renuncia ao seu ideal do ego e o substitui pelo ideal do líder. A autoridade, nesse contexto, assume um papel quase mítico: pai, juiz, salvador. Quando entendemos o que o medo faz com a mente humana, começamos a perceber por que ele foi usado tantas vezes como ferramenta política. Desde os impérios antigos até as democracias modernas, o medo é usado como base silenciosa para o controle. Ameaças, reais ou imaginárias, servem de sustentação à ordem e à submissão. Líderes opressores invocam o medo como um tipo de carta coringa, sempre que precisam aumentar seu poder, justificar uma ação de baixa popularidade ou simplesmente como forma de distração. Devido ao seu enorme potencial de controle, o medo passou a ser cuidadosamente estudado, testado e aperfeiçoado ao longo do tempo. Com isso, transformou-se quase numa ciência, dando origem a diversas estratégias de manipulação. Uma das mais conhecidas e poderosas é a false flag, ou bandeira falsa. Uma tática de engano em que um ataque ou ação é cuidadosamente encenado para parecer ter sido cometido por um inimigo externo. A origem do termo vem da prática de piratas e corsários, que içavam bandeiras de nações aliadas para se aproximar de seus alvos e ganhar vantagem de posicionamento antes de atacar. Hoje, o conceito se aplica comumente a contextos políticos e militares. Ao criar uma ameaça, o medo é instaurado, facilitando a manipulação e controle. Além disso, um inimigo real pode ser prejudicado ao redirecionar a culpa e a confiança da população conquistada, apresentando uma resposta ao incidente. O poder desta técnica é ampliado com o uso da repetição, estratégia de manipulação que explora o chamado efeito da verdade ilusória. Quanto mais uma informação é repetida, maior a chance de ser aceita como verdadeira, mesmo sendo falsa. Isso acontece porque a familiaridade gerada pela repetição facilita o processamento da mensagem, tornando-a mais crível aos olhos do público. Um exemplo simples ajuda a entender esse mecanismo. Talvez você conheça uma música que inicialmente achou irritante, repetitiva ou sem graça. Mas depois de ouvi-la inúmeras vezes, ainda que contra a sua vontade, ela se tornou mais agradável. De repente você se pegou cantando o refrão. Isso acontece porque a repetição reduz a resistência. A mesma lógica se aplica a slogans, frases políticas e ideias controversas. Quando algo é repetido o suficiente, deixa de soar estranho e começa a parecer natural. Essa técnica foi largamente explorada por regimes totalitários ao longo da história e continua presente hoje na publicidade, na propaganda política e na disseminação de desinformação. Com repetição suficiente, é possível provar que um quadrado é um círculo. Joseph Goebbels. Mas o controle pelo medo não depende apenas da manipulação de fatos e informações. Esses regimes também souberam explorar, de forma ainda mais profunda, a obediência à autoridade e como a mente humana reage a símbolos de poder. Freud observou que o medo, quando associado a figuras de autoridade, pode se deslocar de ameaças reais para símbolos mais abstratos, como líderes, ideologias ou instituições. Nesses casos, a pessoa não teme algo concreto, como um ataque físico ou uma catástrofe natural, mas há ideias como traição, indisciplina ou desonra. Quanto mais essas ideias estão ligadas a emoções fortes, como culpa, vergonha ou orgulho, maior é o seu potencial de controle psicológico. A facilidade com que o medo e a autoridade podem levar à obediência cega foi demonstrada em um experimento marcante conduzido por Stanley Milgram na Universidade de Yale, na década de 1960. Seu objetivo era simples:
investigar até onde uma pessoa comum estaria disposta a chegar ao obedecer ordens de uma autoridade, mesmo que essas ordens entrassem em conflito direto com sua consciência moral. No experimento, os participantes acreditavam estar ajudando em uma pesquisa sobre aprendizado. Eles deveriam aplicar choques elétricos em outro voluntário sempre que ele errasse uma resposta. O que eles não sabiam é que o outro participante era um ator e que os choques elétricos eram falsos. A cada erro, a voltagem aumentava. Os gritos do suposto voluntário se tornavam cada vez mais desesperadores, até cessarem completamente. Mas ainda assim, uma porcentagem surpreendentemente alta de participantes continuou a apertar o botão, aplicando choques potencialmente letais, apenas porque o pesquisador, uma figura de jaleco branco, dizia: "Continue, por favor. O experimento exige que você continue." Não havia punição real nem ameaça concreta. O que guiava suas ações era o medo simbólico, o receio em desobedecer, de contrariar uma figura legítima, de sair do papel social que lhes foi atribuído. O que aconteceu ali não foi um ato de crueldade deliberada, mas de obediência moldada pelo medo. O mesmo medo que, em escalas diferentes, continua moldando nossas ações até hoje. George Orwell, em seu clássico 1984, descreve uma sociedade onde o medo constante da vigilância do grande irmão mantém as pessoas sob controle total. Não é preciso que haja um policial em cada esquina. Basta a sensação de que estamos sendo observados. O resultado é uma forma de autocensura tão eficaz quanto qualquer prisão física. Essa imagem distópica pode parecer exagerada, até olharmos com cuidado para o mundo real. Hoje, não é difícil encontrar países onde o medo é cultivado de forma explícita, com vigilância constante, punições exemplares, controle rígido da informação, ou onde há liberdade formal e o medo opera de forma mais sutil. Muitas pessoas se calam, não por imposição direta, mas por medo da reprovação, rotulação ou do famoso cancelamento. Não é preciso um regime totalitário para que a censura aconteça. Basta a pressão social. Talvez esta distopia não esteja em um futuro distante, nem em países longínquos. Ela se manifesta no olhar desconfiado, na hesitação em dizer o que se pensa e na vigilância difusa. E quando todos começam a vigiar a todos, o controle deixa de ser uma imposição e passa a ser um hábito. O medo se instala como uma segunda pele e a vigilância se torna parte da nossa identidade. Mas até onde vai esse jogo? Qual é o verdadeiro limite da manipulação psicológica? Uma mente pode ser reprogramada? E se for, a que custo? No próximo vídeo, vamos explorar o que talvez seja o último degrau dessa escalada pelo controle. Gostou deste vídeo? Deixe seu like, compartilhe sua reflexão nos comentários e inscreva-se no canal. Para se aprofundar no tema, confira os links dos livros na descrição. Ao comprar por eles, você apoia o crescimento do canal e nos ajuda a continuar espalhando boas ideias.